E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre uma reflexão linda e cheia de significado que surgiu em uma sessão que a gente teve aqui agora e que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você em algum lugar, porque para mim fez muito sentido isso, né? E algo que acabou de surgir aqui. Mas a gente tem falado sobre nossa criança interior, né, sobre essa criança que ao mesmo tempo que tem tantas potencialidades, criatividade, né, que vai e é animada, a gente também tem a parte da criança que foi ferida e que limita e que fica agora e que atua hoje na nossa vida adulta tentando resolver os conflitos, né, os traumas e as dores que ficaram lá do passado. E aí vocês vão acompanhando aqui na página, eu vou trazendo para vocês mais como se identificar, como acolher. Mas muita gente tem me perguntado como é isso? E eu quero fazer uma reflexão com vocês para a gente dar os primeiros passos nessa trajetória, né? E primeiro eu quero saber de você, como você vê a vida? Qual o sentido da vida para você? Como você sente, como você se coloca na sua vida? Como você recebe as coisas que vêm para você hoje, né? Como você está se colocando no meio. A gente precisa, às vezes, parar e sentir mais. Porque se a gente não faz esse processo, a gente não entra em contato. Então, muito mais do que buscar respostas, é a gente sentir como as demandas vêm para nós. E eu gosto muito de relacionar nossa vida com a natureza, porque nós somos seres desse mundo e tudo aquilo que tem, Deus criou tudo com muita coerência. Então, se faz sentido para a natureza, vai fazer sentido para mim, né? As leis da natureza, elas são muito aplicáveis. Mas eu quero te convidar a refletir comigo sobre a vida como o mar, né? Como é o mar? Você já foi ao mar? Você já andou de barco? Você já nadou? Você já mergulhou? Né? Como é aquele lugar? Como é estar ali? Como é ser ali? E se a gente for parar para sentir, para perceber, para refletir, o mar, ele nunca tá parado, né? O mar, ele tá em constante movimento. Ele sempre vai ter aquelas ondas. Ele sempre tem um movimento. Mas o que acontece fora do mar muda a intensidade de como ele reage àquilo. Então vai ter momentos em que o mar tá suave, com ondas tranquilas, ondas leves. Em outros momentos o mar vai estar agitado, com ondas grandes que movimentam tudo, né? Mas quando você vai mais fundo no mar, pode estar uma tempestade terrível do lado de fora. Se você mergulha, como tá lá dentro? Certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que podem acontecer muitas influências do nosso lado de fora, né? A gente pode ter problemas, a gente vai ter crítica, cobrança, medos, inseguranças. Mas quando a gente mergulha mais internamente, a gente pode encontrar calmaria. E é sobre essa essência, sobre esse lugar tranquilo que eu quero que você encontre, mesmo quando houver tempestades lá fora. Às vezes a gente olha para a vida, mas a gente não se coloca como um mar. A gente se coloca como alguém que ocupa um barco que está sobre o mar. E se você está num barco, no mar, imagina você velejando em alto mar. Quando começa uma chuva, quando começa um problema, quando começa uma tempestade, como é a sua sensação? Medo? O que pode acontecer com você ali? O mar é imenso, começa a vir muita água, encher o teu barco, você corre risco de afundar, você corre risco de quebrar, você corre risco de se perder ali. E aí vem muito medo, você não sabe o que fazer, e aquilo que tá vindo para você começa a ser uma ameaça, começa a ser um problema, te causa pânico, te causa medo, te causa inseguranças. Se a gente se coloca na vida como dentro desse barco, as influências que acontecem, então, é uma pandemia, é o governo,
é o meu trabalho, é o julgamento do outro, é a opinião que vem de fora. Tudo isso vai me trazendo muita insegurança, vai me trazendo pavor, vai me desestabilizando. Mas à medida que eu vou buscando autoconhecimento, eu posso me dar conta que eu não sou alguém que ocupa um barco dentro do mar. Que a minha vida é o próprio mar, né? E aí, qual a reação do mar diante da chuva e da tempestade? Percebe que muda? Muda o que você sente a partir do lugar que você se vê. Porque se você é um mar e aquela chuva vem, mesmo que ela te agite por fora, a partir do momento que ela toca em você, ela se torna parte de você e não mais uma ameaça. Então, às vezes, a gente quer desconsiderar a nossa história, a gente quer desconsiderar nosso lugar de origem, a gente quer desconsiderar as coisas que nos afetam. E a vida não é um lugar onde você não vai ser afetado. Porque sim, tudo aquilo que me afetava quando criança, me afetou na adolescência, ainda vai me afetar. Mas eu não preciso mais ficar no mesmo lugar de onde aquilo vai me afetar e vai me paralisar. Essa é a grande ideia de quando a gente se conecta com a nossa história, com a nossa criança, acolhe e dá lugar para aquilo. Porque já não é mais a chuva que vai cair no meu barco e vai me naufragar, mas é a chuva que cai no mar e me amplia. Quando a chuva cai, a tempestade cai no mar, aquilo não se torna mais um problema. Por mais que gere uma agitação, aquilo vai subindo o nível do mar. Traz crescimento, traz desenvolvimento. E lá no profundo, continua a calmaria. É sobre isso que eu quero dizer com vocês. Às vezes a gente acha que vai entrar num processo de terapia e que vai ficar tudo perfeito. E eu quero te dizer uma dura realidade. A vida não é idealizada, como às vezes a gente acha, como nos contos de fada, como em filmes de romance, que vai dar tudo certo. A vida é um lugar onde você precisa ter coragem de enfrentar e de se posicionar e de lidar com as coisas que vêm de fora e de se reinventar a partir disso. A partir do momento que a chuva cai no mar, não é mais chuva, já é mar, já se integrou, já fez parte, trouxe crescimento. Se a chuva cai só num barco, ela é uma ameaça. E você não é esse lugar limitado. Você é tudo isso que o mar é. E aí, nesse lugar, quando você se dá conta de quem você é, da tua essência, da tua verdade, o problema vai até vir, vai te afetar, vai gerar um movimento, assim como a tempestade, um movimento mar. Mas aí você se dá conta que aquilo faz parte de você, que você lida bem com aquilo, que aquilo tá dentro desse movimento e que tá tudo bem. Porque depois da agitação, depois da tempestade, sempre vai vir a calmaria. E esse movimento é a vida. Então, quero que você se dê conta, se feche os olhos, se veja nesse mar, se perceba nesse lugar. E ao mesmo tempo, a gente percebe outra relação. Nós vivemos e é inevitável que a gente se relacione com pessoas, com o nosso trabalho, com a nossa família. A gente está sempre com alguém. A gente não é só eu comigo mesma, é eu com o outro também. E é o exemplo do mar, porque o mar, ao mesmo tempo que recebe a chuva, ele também se evapora, ele se condensa e ele vai para outros lugares. Ele tem outros contatos. Então, muito de você também vai para o outro. E tá tudo bem, porque vai chegar um momento que isso volta para você. E a gente vive esse ciclo. E se a gente aceita, que é um pouquinho do que eu falei com vocês nos stories da última semana, quando a gente aceita, eu permito que isso flua, que esse movimento aconteça. E aí, mesmo que haja um desconforto, eu me dou conta do lugar que eu estou, de quem eu sou em meio àquilo e quais são os meus recursos. E aí eu me permito sentir, eu permito que aquela dor, que aquele sentimento, que aquela tempestade chegue até mim, sem negá-la, sem ter que fingir que ela não existe, mas permito também que ela me integre e que ela me reconstrua e que ela me traga crescimento e me leve a outros níveis, para que eu possa depois deixar aquilo ir para outras pessoas, deixar que aquilo flua para outros lugares, porque eu sei que depois o ciclo continua e eu tenho de volta aquilo que é meu.
Espero que isso tenha feito sentido para você. Conta aqui para mim onde você se vê em relação à vida. Você ainda se vê nesse lugar de muito medo, muitas inseguranças, né? Com acesso, com uma percepção muito pequena do lugar que você ocupa. Você já consegue se perceber como mar? Você já consegue mergulhar profundo quando tem muita tempestade do lado de fora? Você se vê naquele processo ainda de evaporação em que você mais está dando e não está recebendo? Eu quero saber se faz sentido para você. Eu quero saber em que lugar você se encontra. E tudo isso que você vai me contando vai me ajudando a produzir conteúdo pra gente ter esse encontro, esse caminho, né? E eu quero salientar aqui como é importante a gente ter esse autoconhecimento. Pra mim, pra essa pessoa com quem eu conversei hoje, fez muito sentido a relação com o mar. E pra você, o que faz sentido? Eu quero saber da sua história, tá bem? Então, uma boa semana pra vocês. A gente continua conversando aqui nos comentários. Um beijo e até mais!